Olá a todos. A ideia desse vídeo é comentar os resultados do PIB que saíram referentes ao primeiro trimestre do ano. Bom, esses resultados até que não surpreenderam muito, mas já captaram os efeitos iniciais da pandemia para a atividade econômica. A economia mostrou uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2019 e uma queda de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o fato é que o que nós podemos extrair desse resultado aí para o segundo, terceiro e quarto trimestre? Apesar de captar os efeitos iniciais da pandemia, o resultado já mostra aí pela abertura quais os setores que devem sofrer mais e menos ao longo desse ano, né? Quais os segmentos de atividade econômica. E nesse sentido, acho que o PIB já traz sinais claros de que, do lado positivo, os setores, né, as atividades que devem ter até um bom desempenho no ano, com algum crescimento, são os setores de agropecuária e indústria extrativa. Agro, muito por causa de produção de soja, mas também pela parte pecuária, né? E da parte extrativa, com suporte advindo principalmente da produção de óleo e gás e mineração. Inclusive, esses setores devem fechar o ano ainda com algum crescimento. Do lado negativo, no entanto, a gente já percebe as linhas, né, que devem sofrer mais. O segmento de serviços, né, como o resultado já apontou, mas mesmo dentro do segmento de serviços, nós observamos comportamentos bem diferentes. Então, as linhas mais ligadas a serviços das famílias, né, serviços ligados às famílias, mostram já uma queda importante e devem ter essa queda mais pronunciada ao longo dos próximos meses. Não só por causa dos efeitos diretos do isolamento, mas também por causa dos efeitos adversos para mercado de trabalho, renda em especial e também confiança, que mantém os agentes muito mais cautelosos para qualquer tipo de consumo. E dentro de serviços ainda, a parte de comércio, e eu destacaria especialmente o comércio mais ligado a bens duráveis, né? Porque esses bens, eles são deixados de lado, ou seja, os bens de primeira necessidade é que são preferidos agora num contexto como esse, né? Então essas linhas ainda devem ter um aprofundamento da queda, especialmente no segundo trimestre, que é onde a gente deve observar o efeito mais claro da pandemia. E olhando mais para o segmento industrial, também como já apontou o resultado de hoje, as linhas que mais devem sofrer dentro do PIB industrial são as linhas ligadas à construção civil e indústria de transformação. E olhando a indústria de transformação, especialmente, né, a indústria ligada a bens de consumo duráveis, como automotivo, é um belo exemplo, e ligada a investimentos, como produção de máquinas e equipamentos, né? Porque o outro lado dessa história é que, quando a gente olha pela demanda, são as linhas que vão sofrer mais, né? Consumo das famílias e investimentos aí nos seus dois componentes principais, tanto o consumo de máquinas e equipamentos, quanto a parte de construção civil. Enfim, é um primeiro resultado que já dá uma direção em relação a esses segmentos. Devemos ter um aprofundamento maior no segundo trimestre. As estimativas iniciais apontam para uma queda ao redor de 10% na comparação trimestral. E ao longo dos trimestres a gente vai ter um movimento ainda muito incipiente de recuperação no terceiro tri, uma volta que vai ser mais vigorosa, um pouco mais claro no quarto tri, e a tendências aí ainda ver com bastante cautela o movimento da economia ao longo de 21, porque além dos efeitos mais permanentes da pandemia, nós vemos como um fator aí de bastante cautela que mantém as incertezas muito elevadas e, portanto, afeta a economia de maneira negativa, que é a questão do ambiente político e toda a repercussão, especialmente para a agenda de reformas. Muito obrigada. Até a próxima.